Muito bem, o programa Transparências volta aqui na Destaques TV. Agora a gente vai com um bate-papo bem legal com o nosso amigo e vereador de São José, André Gesser. Boa noite, André. Boa noite. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer. Algumas perguntas para fazer. Prazer e parabéns pelo programa, né? Pô, Transparência obrigado. A gente tem que dar a tudo que a gente faz no órgão público. Obrigado. Você tem um projeto, já falando de transparência, você tem um projeto aí que trata da transparência de São José, sobre a licitação, se eu não me engano. Na verdade, nós temos 3 pilares no mandato, que é o mandato popular, que pensa no coletivo, e o mandato transparente. Então, visando essa questão do mandato transparente, a gente tem alguns projetos que visam isso. Esse que tu falou é para que todas as licitações sejam gravadas, tanto o vídeo quanto o áudio, porque licitação, ela é uma licitação pública e todo mundo tem que saber o que acontece dentro daquela sala. Inclusive, depois que nós protocolamos o projeto, já veio uma outra ideia para ser mais abrangente, por que não fazer ao vivo, o vídeo passar ao vivo, que nem a gente está fazendo exatamente agora através das redes sociais. Tem um outro projeto que visa, na questão da transparência, que Florianópolis já acontece, em São José não, que é divulgar todos os gastos que acontecem nas ações do governo com publicidade. Então, se tu tens um patrocínio no teu programa da Prefeitura de São José, que apareça quanto que está sendo gasto, né, na produção, na vinculação, a mesma coisa num jornal, que apareça no rodapé quanto é que custou aquela página. Tem um outro projeto também para dar transparência aos valores arrecadados através das multas de trânsito, para mostrar aonde que está sendo gasto essas multas de trânsito. Então, assim, a gente busca fazer alguns projetos exatamente para buscar transparência, para que a população saiba o que está acontecendo. Tem um outro que é super bacana, assim, eu acho que é bem importante, que é em relação à questão das obras paradas. Então, a gente sabe que tem algumas obras em São José que estão paradas. E então, que a prefeitura seja obrigada a botar uma placa na obra parada para dizer o seguinte: ó, Bruno, essa obra está parada por causa disso, disso e daquilo. Ela vai voltar nessa data e o novo prazo para terminar é esse. Então, assim, a transparência é algo que a gente está buscando cada vez mais. Agora, os projetos estão tramitando na Câmara, a gente espera que eles venham para o plenário, porque tem todo o trâmite, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e independente se eles dão como constitucional ou inconstitucional, ele tem que vir para o plenário para que a gente possa discutir com os vereadores e no nosso caso, defender a aprovação. E daí cada um vai dar o seu voto como acha que é necessário. Mas que nem diz o programa aqui, eu acho que transparência é o que o povo mais está clamando em relação ao poder público. Tanto o salário, que já hoje a gente já tem essa conquista, porque se eu sou servidor público e eu estou recebendo dinheiro de imposto, eu tenho que falar quanto que eu recebo, né? Então a transparência já atingiu isso, quanto qualquer outra ação que envolve a questão de arrecadação através de impostos e investimentos desses recursos. Né? Legal. A gente pede aí para o pessoal que está nos assistindo, pode dar uma curtida no vídeo, dar uma compartilhada aí, façam seus comentários, alguma pergunta para fazer, pergunta aí para o vereador André, que a gente lê aqui no telão e passa para vocês. André, uma das coisas que fez, eu queria que você fosse o convidado de hoje, porque a gente pegou bastante no pé de um decreto que saiu no Diário Oficial dos Municípios, decreto 9944, que é o decreto que cria gratificações a fiscais do município, uma gratificação de um valor que não tem explicação, porque já são profissionais que ganham bem, e alguns ganham muito bem, já para fazer esse tipo de fiscalização. A forma com que se deu a pontuação é muito óbvio, está muito claro que já foi feito para que seja atingido sem melhorar a produção, porque são coisas que estão ali que eles já fazem no seu dia a dia. E o valor, como eu disse, da gratificação, que pode chegar a R$ 4.600, e pode não, vai chegar, pelo tipo da pontuação que tem ali, vai chegar. Foi reunido um grupo de líderes comunitários pedindo explicações da prefeitura, pedindo que os vereadores se manifestassem a respeito desse decreto, todos os vereadores, a gente queria que se manifestasse, a gente nem pediu que se posicionasse contra ou a favor, apenas que se manifestasse o que acha e por quê. E nós não tivemos resposta dos vereadores. O vereador Antônio Lemos até subiu na tribuna para falar sobre isso, mas ele apenas pediu
ele falou que falaria sobre o assunto depois que a vereadora Mary se pronunciasse, só que a vereadora Mary é da base, então ela, líder do governo, ela não ia se pronunciar sobre isso, porque o decreto vem do executivo, ou seja, foi uma declaração de que ele também não se pronunciaria. O vereador Michel até chegou a comentar que analisaria a situação e depois daria uma resposta, que também não veio, e os outros vereadores, então, simplesmente fingiram que esse decreto nem existe. O único que se manifestou, e a gente tem que ser grato por isso, foi você, que além de se manifestar na tribuna, também entrou com um processo no TSE. Eu queria que você explicasse, primeiro, sua posição sobre esse decreto e o que é esse processo que está lá no TSE. Bruno, desculpa. TCE, no Tribunal de Contas. Quando a gente foi para a tribuna, a gente até não levou a questão do mérito, né, dessa questão do merecimento ou não em relação a esse bônus, a essa gratificação. A gente levou especialmente a questão de que a prefeita está fazendo um decreto para dar gratificação. E quando tu dá gratificação, automaticamente tu tens a questão do aumento de gastos. E a Constituição Federal ela é muito clara nesse sentido. Tudo que envolve aumento de despesa, tu tens que ter um impacto financeiro. E para ter impacto financeiro, tu tens que mandar para a Câmara um projeto de lei. Até por uma questão de segurança dos próprios fiscais. Porque um decreto, tu como prefeito, tu pode fazer um decreto hoje e tu pode anular o decreto amanhã. Uma lei não. Uma lei passa pelo Poder Legislativo, o Poder Legislativo vai analisar, vai ter o voto ali no plenário e se a lei começar a valer, a prefeita não vai conseguir simplesmente tirar ela da noite para o dia como um decreto. Então a gente encaminhou uma denúncia ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas nos dê um parecer se ela pode ou não pode fazer a gratificação por decreto. Isso que já vem sendo feito há algum tempo. Tem uma lei, eu não lembro de cabeça se é de 2012 ou 2010, talvez até um pouco mais antiga, que fala em relação à questão das gratificações, mas que deixa uma brecha para que o Poder Executivo consiga fazer através de decreto. É de 2011, do Djalma, né? Exatamente. Até tem um projeto, tem uma lei que foi feita para gratificação, se eu não me engano, dos bombeiros. Foi através de lei, né? Já em relação aos outros tipos de fiscais, não. É um decreto. Então, a gente espera que o Tribunal de Contas, né, nos dê essa opinião, porque o Tribunal de Contas é quem analisa a conta do Poder Executivo. Mas essa lei de 2011, que abriu a brecha para a gratificação, ela já diz também que ela tem que ser pela lei específica. Ela própria diz? Sim, mas que essa lei específica tem que ser regulamentada. E a Prefeitura, quando apresentou o projeto da reforma administrativa ano passado, também deixou essa brecha ali dentro, que como se não tivesse tempo de ter regulamentado a questão para que fizesse através de lei, e por isso tem que fazer através de decreto. Então, a nossa dúvida é o seguinte, a lei federal deixa claro, não pode ser através de decreto. Então, a gente quer ouvir do Tribunal de Contas que eles nos dêem um parecer, né? Em relação ao mérito, essa é um questionamento que a gente tem que fazer muitas discussões, porque o que vocês levantam, vocês de certa forma, vocês têm razão, porque o funcionário público, quando ele faz o concurso público, ele faz para exercer aquele cargo, né, no caso do fiscal, e daí ele vai receber um salário para fiscalizar aquilo que ele tem que fiscalizar. O fiscal é concursado ou é comissionado? Não, é concursado. É concursado. E a mesma coisa acontece, por exemplo, não sei se é do teu conhecimento, os procuradores do município, os advogados. Eles também recebem por processo a questão da sucumbência. Então, se eles entram com um processo contra uma empresa porque está devendo um certo recurso para o município, através de IPTU, um outro imposto, se a prefeitura sair vencedora desse processo, uma porcentagem vai para o fundo ali dos procuradores, que é passado para os procuradores de pessoa física. Mesmo já tendo salário. Mesmo tendo salário, né? Então, são algumas questões que a gente tem que discutir, eu acho importante isso. E parabéns, até foi coincidência que eu fui para a tribuna também numa segunda e vocês também gravaram o vídeo na segunda. No mesmo dia. E a gente está nesse aguardo agora do Tribunal de Contas, que eles façam isso rápido, porque, de certa forma, não é através de decreto, né? A discussão se merecem ou não merecem, se é muito, se não é muito, é outra. Agora, não pode ser através de decreto. O certo é através de lei. Pelo menos é o nosso entendimento. E também a nossa cobrança também não foi no mérito de poder ou não gratificar. Foi o valor
que a gente achou muito alto. Tem fiscal que ganha R$ 1.600, vai ter uma gratificação de R$ 4.600, pode chegar a R$ 4.600. Então, ou seja, a gratificação é o salário, né? E o salário é a gratificação. Era o valor e a forma com que se deu. O mérito também é uma outra questão que poderia... E fica, como estás falando, 4 mil e poucos reais. Fica claro que isso tem impacto na folha de pagamento. Se tem impacto na folha de pagamento, tem que ter o impacto financeiro. A Secretaria de Finanças tem que fazer esse impacto financeiro e mostrar para a Câmara qual que vai ser o impacto financeiro, porque a Prefeitura tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, os limites prudencial é 51%, o limite máximo é 54%, então não pode passar disso e a gente tem que ter uma noção se está passando ou não está passando. Através do decreto eu não tenho como saber se está passando ou não está passando. E 39 mil, se eu não me engano, por mês. É algo em torno de 1.600.000 por ano, só as gratificações. Tu vê, num orçamento no orçamento anual que é em torno de 400 milhões, 1 milhão seria só para gratificação. Então, realmente é um valor robusto. A Jane já está perguntando se essa gratificação está prevista em lei. Não, não está isso que a gente está falando aqui. Ela foi feita através de um decreto e esse é o objeto que está lá no TCE para saber se a prefeita poderia ou não fazer essa gratificação através de decreto. A gente aguarda a manifestação do Tribunal de Contas sobre essa peça, né, sobre essa matéria. Sabe se demora um questionamento desse no Tribunal de Contas? A gente espera que não demore, mas não posso te afirmar. Não tem um prazo. Não posso te afirmar. E André, vamos um pouquinho antes do seu mandato. Quem era o André Gesser antes de ser vereador e por que a vida política? Um sonhador. E eu sou músico, né? Músico de profissão, né? Desde meus 14 anos de idade, é a minha paixão, o meu coração, sou baterista, então sou músico, já trabalhei com várias bandas, já gravei vários discos, inclusive ontem saí com um pessoal que eu vou gravar um disco com eles, me formei em jornalismo também, e de política eu sempre gostei, gostava de assistir. O meu pai participou da política por um bom tempo, pós-ditadura, 82, foi vereador em São José, né? Então nasci fazendo reuniões políticas. E também eu acho que por ser músico, por ser jornalista, por trabalhar com humanas, a gente automaticamente acaba sempre discutindo essas questões de política. Você é formado em jornalismo? Sou formado em jornalismo. E então a gente resolveu participar. Dessa vez eu sempre participei fazendo campanha, carregando bandeira, e dessa vez a gente resolveu participar como candidato, reuni uma galera, assim, uns amigos meus, vocês estão afim, vamos fazer um projeto conjunto, que pense no coletivo, para fazer algumas mudanças, para protocolar um projeto para impedir que o vereador possa virar secretário, para o vereador não virar funcionário da prefeitura. Isso é importante. Então o pessoal topou e nós gastamos sandália, fomos para a rua, né? Não gastamos quase nada, assim, gastei 7 mil e poucos reais na campanha, que foi o nosso material, e deu certo. E agora a gente está tentando fazer aquilo que a gente disse que iria fazer, com muito respeito a todos os votos que nós recebemos e a toda a população, que agora a gente é vereador do município inteiro. E, enfim, a gente sempre comenta que o pessoal tem que mandar as críticas, mandar as sugestões, porque a gente fiscaliza o Poder Executivo e a população tem que fiscalizar o Poder Legislativo e fazer com que a gente faça as coisas que sejam melhor para a comunidade, né? E você se candidatou pelo PDT. PDT, Partido do Brizola. Se identifica com o partido, com o seu estatuto? Ou me identifico. Porque é obrigado a escolher? Não, me identifico muito com o PDT, gosto muito da história de luta do Brizola. Eu acho que foi um grande político, né, que fez muita coisa, especialmente pela educação, pelas crianças. E nessa lama que está a política, assim, quando eu resolvi também ir para o PDT, foi pensando num partido que está um pouco à margem de toda essa lama, né, que tem acontecido, e também porque o PDT apresentava um projeto ao Poder Executivo, o Fernando Anselmo foi candidato a prefeito, que fez uma bela votação, 15 mil votos. Então, também fui candidato para ajudar esse outro projeto, que era um projeto que queria dar uma outra cara para o município, e acabou dando certo, e eu estou muito feliz no PDT, a gente está reorganizando o partido, tentando montar uns núcleos de base, né, para tentar recapitular aquelas historinhas do Brizola e fazer com que a gente consiga ter cada vez mais forças dentro das comunidades no município. Aí entrou de vereador. Quais são os benefícios de um vereador? Salário, auxílio, benefício?
A gente não tem, o pessoal sempre pensa tem auxílio gabinete, auxílio moradia, o vereador não tem essas questões. Ele tem um salário que é um bom salário, né, 12 mil e poucos reais bruto, que dá em torno de 8 mil reais limpo, né, e por isso eu faço jus e trabalho de manhã, às vezes vamos até às 11 horas da noite, estou todo dia na Câmara, ou só passo na Câmara, vou visitar um posto de saúde, uma escola, uma comunidade, porque o vereador ele ganha pelas sessões plenárias, e as sessões são 2 sessões por semana, cada sessão tem 2 horas. Então, são 4 horas por semana que o vereador tem como obrigação participar. A Né? carga são as horária do sessões vereador? que é a tua lista de presença, a carga horária são as sessões plenárias. Tu tem que ter 8 sessões por mês. Mas isso para nós é indiferente. A gente está ali toda a vida e desde o dia 1º de janeiro, quando a gente assumiu, a gente já começou a trabalhar, porque a sessão começa só em fevereiro. Inclusive, a gente tem um projeto de lei para a gente quer acabar com o recesso do mês de janeiro do primeiro ano de mandato, porque não faz sentido eu começar a trabalhar. Você começar a trabalhar já com férias? Eu assumi no dia 1º e começo só em fevereiro. E o povo não entende isso, e não tem como entender, porque o trabalhador ele trabalha 12 meses e folga um mês. Então, nós temos um projeto protocolado nesse sentido também, né, que é um projeto de resolução. E então, eu acho que o salário do vereador é um salário bom e a gente tem que honrar isso. Eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho certeza que eu busco honrar centavo por centavo e a gente presta muito conta daquilo que a gente faz. E a população tem que fiscalizar, eu acho que é isso. Né? E uma coisa também quero deixar claro, eu quando assumi, eu trabalhava numa empresa e eu me desvinculei da empresa, trabalhava há 6 anos e fui muito feliz lá, porque eu achava incompatível, eu era diretor comercial, eu viajar e ser vereador. Então eu me desliguei porque eu quero trabalhar de corpo e alma como vereador. Você tem um projeto, então, para tirar o recesso do primeiro ano de mandato. Do primeiro ano de mandato. Um projeto para não ter cargo duplicado, cargo público. Só que a maioria dos vereadores são da base. E alguns deles têm 2 cargos públicos, tem vereador com 3 cargos públicos. Você acha que esse projeto vai ser aprovado? Mas a ideia do projeto, aquele que tem um cargo público, que é um funcionário efetivo, aquele está resguardado, não tem problema. A questão é tu se licenciar de vereador para assumir uma secretaria, ou para assumir um cargo de comissão, ou para assumir uma fundação. Porque não faz sentido algum, e pode perguntar para qualquer um da população, vai ter 90%, 85% que vai dizer, não, a gente quer que aquele vereador que eu votei fique na Câmara para fiscalizar o Poder Executivo. Porque quando tu vira um secretário da Prefeitura, automaticamente tu fica funcionário da prefeita ou do prefeito. Então, essa é a ideia de tu fazer com que o vereador seja vereador. Porque daí alguns vão falar assim, mas é importante por causa do rodízio. Mas os partidos, por exemplo, um partido que nem o PSD em São José, que tem 6 vereadores, mesmo que nenhum deles assuma o Poder Executivo, se eles quiserem fazer um rodízio, por ano, se cada um sair um mês que seja, já vão conseguir fazer 6 meses de rodízio. Então, tu consegue fazer esse tipo de coisa. Não é justificativo para isso, entendeu? Até porque quando o suplente assume, normalmente ele assume... Fica um mês e ele assume, mas fica os funcionários comissionados do vereador, que é o titular. Então, assim, ele não assume também totalmente. Então, por isso que o bacana é que o vereador seja vereador e os secretários sejam secretários, e daí a prefeitura pode escolher quem quer que seja. Né? E aqui eu até cito um caso em São José, que é a vereadora Mary Hen, que fez uma campanha, pediu os votos para ser vereadora, não para ser secretária, foi eleita e foi para a Secretaria de Saúde. Ficou um ano. Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Ficou um ano, acho que chegou a fechar um ano. Então você vota em alguém para ser vereador e ela vai para ser secretário. Secretário é nomeado, então você nem precisa se candidatar. Exatamente. Já que o prefeito vai te nomear para ser secretário, por que você vai se candidatar a vereador? Exatamente. Lógico, é para dar essa fortalecida na base e tal. É algo legal, mas imoral. Uma coisa tem que ficar claro, não significa que o vereador não tenha competência para assumir um cargo. Pode ter um vereador ali que conhece muito de esporte ou de cultura, mas então não precisa ser vereador, vai ser secretário, porque tu tens competência para ser secretário, independente da pasta. A grande questão é que a gente tem que conseguir fazer a independência. Tu citou que tem a questão da base, que daí os projetos não vão para o plenário.
Eu quero acreditar que, assim, cada vereador é independente. Independente se tu é da base do governo, tu pode ser da base do governo, eu respeito muito a base do governo, ou se tu é um vereador independente, que nem eu sou, que estou ali para votar aquilo que a gente tem convicção de votar, conforme a comunidade nos indica, mas eu tenho certeza de que cada vereador tem a sua consciência, e se o projeto é interessante, que eles votem com a sua consciência. Não deixe o Poder Executivo pautar o que a Câmara tem que pautar. O Poder Executivo é um poder, o Poder Legislativo é outro poder e o Poder Judiciário é outro poder. E são independentes. Eles conversam entre si, mas tem que ser independente. Então, além de largar o mandato, vamos dizer assim, para assumir uma secretaria, o seu posicionamento sobre ter 2 cargos públicos é o mesmo também? Não deveria ter? Eu acho que o ideal, isso é a minha opinião, o ideal seria se eu sou funcionário da prefeitura, era não misturar. Eu não sei como, se através de uma licença, porque realmente às vezes me parece meio conflitante, né? Eu já falei isso algumas vezes ali na Câmara. Essa é a minha opinião, mas a lei ela permite que isso aconteça. Isso aí é claro, se o vereador que é vereador e é funcionário público, ele só tem que respeitar a carga horária. Se ele é vereador e de tarde ele vai para a Câmara, de manhã ele vai ter que estar na prefeitura. Isso ele vai ter que respeitar. A lei permite, né? Eu acho que o bacana é não misturar as coisas. Perguntas para o André Gesser, só fazer que nós lemos aqui. O Charles Cordeiro diz que o PDT é o partido do Ciro Gomes. Ciro Gomes. E o Ciro Gomes está crescendo cada vez mais. Eu acho que ele está apresentando um projeto de nação muito interessante, né? De nacionalização, valorização da industrialização nacional. E com certeza eu sou PDT e a gente tem que... Isso é uma coisa até importante de falar, de que a gente tem que... se eu estou num partido, eu tenho que tentar respeitar pelo menos o partido que eu estou. Porque acontece muito o seguinte, eu sou PDT, trabalho com um deputado do PP, a deputada estadual, trabalho com um deputado do PFE, do DEM para federal, e para presidente eu vou votar num do PSDB. Isso acontece muito. A população pode fazer assim. Tu pode votar num candidato de um, do outro. Agora, o político que tem cargo não deveria agir assim. E isso aí os partidos deveriam começar a olhar e começar a punir. Porque se tu queres fortalecer um partido, tu queres fazer com que o partido não seja corrido por corrupção, eu acho que a gente tem que começar a olhar nesse sentido. Porque a coisa que tu mais vai ver é o cara que é de um partido que trabalha para mais outros 3 candidatos de partidos diferentes. Isso significa que o quê? Que aquele cara que está naquele partido, ele não tem identificação nenhuma com aquele partido, né? E por isso que eu estou falando, o Ciro Gomes hoje ele é candidato a presidente e é o nosso candidato, como nós vamos ter o nosso candidato a deputado estadual do PDT, vamos ter o nosso candidato a deputado federal do PDT também, né? Estamos tentando e lutando para que tenhamos um candidato a governador também do PDT e a senador. Mas daí é uma questão de construção a nível estadual, né, que não depende só do vereador André. Mas é importante frisar isso, Bruno, que a população pode escolher de vários partidos, mas o cara que está num partido, ele tem que responder e respeitar o seu partido. Mas, sim, e eu tenho muito orgulho do PDT. Abriu uma reflexão boa, porque até a população pode fazer, mas a gente até pode então acabar também entrando num conflito de eleger. E talvez vamos até falar de São José, a gente eleger a prefeita do PSD e o vereador do PDT, que talvez não está coligado, então talvez até a população acaba que prejudica. Exatamente. Ontem eu conversei com um amigo meu lá em Floripa, com o Bruno, e ele com o Guto Lima, e ele disse assim para mim, eu perguntei por que o Marquito vai ser candidato, que é o vereador que foi o segundo mais votado em Floripa, candidato a deputado estadual. E daí ele fez uma reflexão que ele disse o seguinte, olha, eu vou apoiar um candidato a deputado estadual, porque eu sei que aquela turma daqueles candidatos são pessoas que eu apoio ideologicamente, enfim, se de repente eu votei no meu candidato não entrou, pode entrar um cara que não tem ligação nenhuma com ele, entendeu? Então, assim, por isso que é importante tu saber qual é o partido que tu vai votar, o que o partido defende, porque vamos falar agora, por exemplo, do Ciro Gomes. Tem que ver o que o Ciro Gomes defende. O Ciro Gomes, ele disse que ele vai revogar a reforma trabalhista,
Ele disse que ele vai pegar de volta os postos de pré-sal, então tu sabes que é um cara que vai fazer isso. O outro vai privatizar isso, vai privatizar aquilo, tu és a favor de privatizar tudo isso, então tu vota no outro. Tu acha que a reforma trabalhista não está legal, então de repente é o Ciro Gomes. Tu concorda com a reforma da Previdência? O Henrique Meirelles quer fazer essa reforma da Previdência. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Tu não tens que pensar em votar num candidato. Porque o André é um cara gente boa. Não é porque o André é um cara gente boa. O que o André apresenta, entendeu? Vou votar no Bruno porque o Bruno é meu amigo. Está errado. Não tens que votar em mim porque eu sou teu amigo. Tens que votar em mim porque tu acha que eu vou poder defender alguma coisa. E eu deixei muito claro isso na campanha e talvez eu tenha recebido votos de algumas pessoas porque confiaram nesse discurso, que eu acho que é o discurso de coerência. Assim. Eu não até perguntei se tem essa identificação com o partido, que a gente sabe que tem, e eu não acho errado uma pessoa se candidatar por um partido que ela não se identifica, porque infelizmente hoje não pode ter o candidato independente. O cara quer se candidatar e não se identifica com um partido nenhum. Por isso, então, às vezes, você está lá dentro do PDT, mas não me identifico, mas no seu caso houve essa identificação. Você tem falado muito do PAEF, eu tenho visto você falar muito do PAEF, e eu queria que você explicasse para as pessoas o que está acontecendo dentro do PAEF aí, qual é a sua briga. O PAEF, para quem não sabe, o PAEF é um serviço de proteção às famílias e os indivíduos. É um serviço que a Secretaria de Assistência Social ela tem que prestar aos munícipes de São José, no caso da Prefeitura de São José. O que está acontecendo com o PAEF? O Conselho Tutelar, ele recebe uma denúncia, ele vai lá numa família para saber o que está acontecendo. Uma criança está sofrendo violência física, está sofrendo uma violência sexual, um idoso está apanhando, uma mulher está apanhando. Eles fazem todo um diagnóstico e eles passam esse diagnóstico para o PAEF. Por quê? Porque daí o PAEF vai fazer esse trabalho, essa ação de acompanhamento, de assistência social àquele indivíduo. O que acontece é que hoje o PAEF de São José está com 1.470 famílias, uma demanda represada, e não consegue zerar essa fila, por quê? Porque está faltando recurso para o PAEF. Essas famílias são todas vítimas de abuso, de vários tipos de violência, né? Mulheres, crianças, idosos, mas a grande maioria crianças, né? E o estatuto da criança e do adolescente é cristalino que nem água. A criança tem prioridade. O que eu tenho dito constantemente na tribuna é, independente de agora revitalização do centro histórico, construção do complexo esportivo da Forquilinhas, é importante, mas não é mais importante do que o PAEF. E daí sim, eu acho que inclusive é uma luta que a gente tem que levar para a população, porque vale a pena lutar por isso. Eu acho que a prioridade número 1 do município tem que ser o PAEF. Tem que ser o PAEF. E a gente propôs ano passado emenda ao orçamento para destinar 3 milhões para o PAEF, que é mais ou menos isso que ele, pela conta que nós fizemos lá com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, com os conselheiros tutelares, precisa contratar 20 psicólogos e 20 assistentes sociais, que daria mais ou menos 40 pessoas, para eles conseguirem chegar perto de zerar a fila, para que daí, depois de zerar a fila, o serviço funcionar bem e para que não deixar a fila crescer, entendeu? Tem concurso aberto e a Prefeitura pode também chamar essa questão de pessoas que já passaram no concurso, eles vão dizer assim, mas daí nós vamos extrapolar a lei de responsabilidade fiscal, o limite com despesa com o pessoal. É verdade, mas também nós estivemos no Tribunal de Contas na semana passada e a gente fez um questionamento com o diretor técnico, se a Prefeitura quiser contratar, que seja através de um serviço terceirizado ou que seja através de ACT, um serviço com começo, meio e fim, só para desafogar uma demanda que é importantíssima como o PAEF. É possível? É possível. Agora a Prefeitura tem que se ligar e tem que destinar mais recursos para a Secretaria de Assistência Social. Eu falei da tribuna e falo aqui, assim, às vezes eu tenho a impressão que o patinho feio da Prefeitura é a Secretaria de Assistência Social, mas ela é tão importante quanto a saúde, que hoje está sendo gasto 20%, 21% do recurso na saúde e tem que investir na saúde, a educação, que é 25%, daí a folha de pagamento dá 51%, o resto sobra para fazer assistência social, esporte, cultura, que está lamentável, 0,4% do orçamento, e em infraestrutura, que daí tu conhece São José tão bem quanto nós e sabes como é que estão as ruas. Então, mas o PAEF para mim é uma questão
primordial. Eu prefiro deixar, e eu digo isso para qualquer um, o pessoal vier lá pedir, André, precisa tapar o buraco na frente da minha casa, botar uma lombada, botar um ponto de ônibus. É importante? É, mas primeiro atenda o PAEF, porque não dá para tu saber que tem criança sofrendo abuso sexual e tu não faz nada. Daí tu vai lá e tu constrói revitaliza o centro histórico. Legal, é prioridade? É, mas não é a primeira. Daí vai vir um adolescente e rouba alguém lá. E aquele adolescente pode ser alguém que já é vítima lá embaixo, que não teve o atendimento, que daí tem um outro programa chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também está parado em São José, que é para fazer com que essa criança saia, né, não entre na vida do crime. Só que se a gente não der essa assistência, daqui a pouco a gente vai estar pedindo por mais policial e a gente vai uma bola de neve que não acaba mais. É um ciclo, né? Então, isso aí é uma luta, eu acho que tem que ser de nós todos, dos vereadores, da população, de vocês. O PAEF é hoje, no nosso ponto de vista, a causa mais nobre que o município tem que atender. E tem outros vereadores batendo martelo no PAEF? Na última reunião que nós fizemos, o vereador Lemos também estava, o vereador Caê, o vereador Jair. O que a gente comenta é que a gente tem que ir para a tribuna, tem que ir para a sessão e fazer valer. Porque uma coisa é a gente dizer que é importante, a outra coisa é a gente botar em prática a importância. Não fazer o que a gente fez ano passado de rejeitar a emenda do PAEF. O Bruno é favorável ao PAEF, nós temos que botar recurso ao PAEF, Bruno. Concordas? Concordo. Então tá, vamos para a votação. O Bruno votou contra. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer valer ali em São José. Eu acho que o PAEF é a prioridade número 1, não tem outra prioridade maior. O Charles Cordeiro está dizendo que o dinheiro que a Câmara devolve anualmente poderia ser aplicado nesse fundo. O dinheiro que vai agora para a revitalização já é devolução da Câmara, né? 5,6 milhões, você falou que precisa 3 para resolver o problema do PAEF. Esse recurso que a presidência adiantou, inclusive eu também fiquei sabendo pela imprensa que foi devolvido para o Poder Executivo, mas também não tenho preocupação em bater foto nesse sentido, né? Mas não foi divulgado, não foi avisado os vereadores? Não foi avisado os vereadores, nem questionado se era importante para isso ou para aquilo. E a presidência tem o poder para fazer isso? Mandar o dinheiro sem falar com os vereadores? Tem porque fez, né? Mas eu estou te falando isso porque eu deixo claro isso na tribuna. Tudo que eu falo aqui, eu falo da tribuna, e eu falei da tribuna ali para a mesa diretora inteirinha. E foi devolvido 5,6 milhões, que eram recursos que estavam guardados para a construção do novo prédio da Câmara, que também não é prioridade agora. Nenhuma. E que está sendo devolvido, e inclusive eu dei parabéns porque está sendo devolvido. A grande questão é que está sendo devolvido carimbado para a revitalização do centro histórico e para o complexo esportivo da Forquilinha, que eu afirmo novamente, é importante? Mas talvez seja a prioridade número 6, a prioridade número 7, porque a número 1 é o PAEF. Né? Então, eu acho que isso que a gente tem que ter muito claro, porque daí até comentaram, mas no final do ano a gente faz com que aquilo que a gente vai devolver, mais uns 5 milhões, a prefeitura destine para o PAEF, mas não dá para esperar mais. E outra coisa, eu não tenho garantia de que a prefeitura não vai pegar o recurso do final do ano e não vai pagar folha de pagamento, porque vai chegar no final do ano, a prefeitura vai estar argolada e vai ter que pagar 13º, essas coisas todas, que a gente sabe que o cobertor é curto, então a gente tem que saber priorizar. E a prioridade é o PAEF, não tenhas dúvida disso. Né? E outras coisas antes da revitalização do centro histórico. Tu acho que deves conhecer um campinho que tem lá em cima no Morar Bem, no final da Avenida das Torres, à direita. Tem um pessoal que faz mas tem um pessoal que faz um projeto. Está todo detonado. Tem um pessoal que faz um projeto chamado Futebol pela Paz. Eles fazem com muito amor, aquilo lá todo sábado. A gente está pedindo só para botar o alambrado, a grade, faz mais de um ano. Tá? Não sei se vai custar 3, 4 mil reais, mas é pouco. E daí nós vamos gastar 4 milhões na revitalização do centro histórico. Então, assim, tem coisas que são mais importantes agora. Então, a gente tem que olhar para o momento. Obra, a gente sabe que fica uma placa, é importante, né? Mas nós temos criança ali que precisa dessa atenção especial do Poder Executivo. A população foi ouvida para a revitalização do centro histórico? Nesse caso agora da destinação, não, mas eles fizeram uma audiência pública com a população ali do Centro Histórico de São José, porque tem alguns que são favoráveis à derrubada lá do ginásio para fazer essa revitalização com as marinas e tal, para valorizar o Centro Histórico e realmente é importante tu valorizar, porque São José precisa dessa valorização
fazer com que aquilo vire um complexo gastronômico, e nessa oportunidade, nessa audiência pública, foi feita essa reunião. Agora, em relação a quando e qual o recurso, para onde vai ser destinado, isso não, com certeza absoluta não. E eu até disse na tribuna que se tiver algum morador do Centro Histórico de São José que quiser ir nos visitar no gabinete, eu tenho certeza que eu convenço ele de que o PAEF é mais importante. Mas nem precisa mais explicação do que isso, né? Uma criança violentada não tem atendimento porque não tem recurso. Eu acho que não precisa mais explicação do que isso para entender a importância do PAEF. É só tu ir conversar com as psicólogas e as assistentes sociais e também com as conselheiras, que daí elas vão falar para ti o que é prioridade, sabe? Porque elas são guerreiras ali, porque elas estão ali na ponta e elas veem tudo que acontece. E daí tu vê acontecer e tu não conseguir fazer muita coisa, é triste. Você chegou a conhecer alguma família dessa? Não. Não, porque tem a questão do sigilo, né? Mas é realidade, né? Então, esse diagnóstico é só tu ir lá na Secretaria de Assistência Social que eles vão te falar. Parece que agora era 1.700, agora está em 1.470, porque tem famílias que foram para outro município, né? Para Biguaçu ou para qualquer outro município e automaticamente sai do cadastro. Mas eu disse também lá, se fosse 50 famílias, já seria prioridade. E oficialmente, já foi feito esse pedido para a Prefeitura? Já, muitas vezes. Qual que é a resposta? Muitas vezes. A resposta, nós não temos resposta. A resposta é que não tem recurso. Enfim, eu já falei para a Secretária de Assistência Social, a gente precisa botar recurso na Secretaria de Assistência Social. A gente quer ajudar vocês. Mas, enfim, nós não temos uma resposta concreta. Agora, passou pelo plenário na semana passada, na quarta-feira, o projeto onde fez o crédito adicional dos 5,6 milhões. E eu apresentei uma emenda num artigo, até alegaram que não é possível fazer esse tipo de emenda. Eu espero a resposta do Departamento Jurídico da Câmara, porque se não pode, ok, mas nos prove que não pode. E, no final das contas, o vereador Caê acabou pedindo vistas ao projeto e o projeto está com vistas. E, enfim, a gente gostaria que desse recurso, pelo menos uma parte já fosse para o PAEF, para a Prefeitura poder fazer essa contratação através de licitação, ou através da ACT, serviço terceirizado, não importa, mas que a criança seja atendida. Cara, é uma coisa absurda, até o contraditório do próprio Executivo, porque como que eles não têm a verba para investir no PAEF, 3 milhões, e eles têm os 5,6 milhões para o Centro Histórico, eles têm os milhões que eles gastam com publicidade, que, se não me engano, em 2017 foram 10 milhões de reais com publicidade, eles têm 10 milhões para a Câmara de Vereadores. Se você entrar lá no empenho, você vai ver o tanto que é gasto com rádio, com televisão, com jornais, para uma publicidade que não tem utilidade. Como que não tem verba? E a prefeita também anuncia aos 4 ventos que as contas da prefeitura estão folgadas, que não há falta de dinheiro. Como que nós não temos 3 milhões para investir em crianças que estão sofrendo abuso e que estão sofrendo essa violência doméstica toda? Não tem como aceitar essa resposta de falta de dinheiro. É um questionamento que a gente sempre tem levantado e que a gente não consegue entender também. E, para deixar claro, o Ministério Público já disse que a Prefeitura é obrigada a fazer isso. O Ministério Público já foi em cima da Prefeitura. E tem outras coisas também, como, por exemplo, construir o segundo CREAS, que tem um CREAS lá em Barreiros, um segundo CREAS aqui na área do Centro Histórico. Então, precisa investir mais na Secretaria de Assistência Social, porque a gente sabe que tem um bocado de família que precisa. E para mim é muito lógico, assim, tem gente que precisa mais do que outros, se aquele está precisando mais, tem que investir naquele lado, entendeu? E só que eu acho que talvez por ser não é palpável, é meio invisível isso, né? Porque tu vê, a gente não sabe... Não tem como divulgar depois, não tem como fazer a publicidade de que, olha... salvamos crianças da violência pela essa questão do Cara, eu acredito, investimento vai onde pode fazer a publicidade. Eu falo por mim assim, eu acredito que seria o melhor marketing para a prefeitura, porque tu estás atingindo as pessoas que precisam de uma assistência, entendeu? Eu ia ficar muito, muito feliz e com certeza faria muita propaganda da prefeitura se ela conseguisse dar a atenção que precisa dar na Secretaria de Assistência Social. Eu acho que a melhor publicidade que tem é esse tipo de serviço. E é muito concreto que não
que há outras prioridades para recursos, que próprios vereadores da base são contra esse investimento no centro histórico, a revitalização. Sim. Eu já vi pronunciamentos de vereadores de base, vereadores que eram para estar aliados à prefeita, são contra essa destinação. Então é muito, muito do provável, do concreto, de que temos outras prioridades. Só queria perguntar, você falou que a devolução anual pode ser destinada a pagar servidores, e a gente tem esse anúncio, como eu falei, da prefeitura em várias ocasiões, de que as contas estão folgadas, de que está tudo em dia. Você tem essa visão de que as contas de São José estão em dias? Em dia estão, porque o secretário esteve lá na Câmara e a gente questionou muito, mas não estão folgadas no sentido de investimento. Lá ficou claro que sobra de investimento para a prefeitura, investimento nessas áreas todas que eu falei, cultura, infraestrutura, esporte, 4% do orçamento. 4% do orçamento para investir nisso tudo. Né? Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante falar, que é a questão, como eu falei do serviço terceirizado, né? Tem uma outra questão que a gente já levou para a tribuna, que é a questão da OS, que nós votamos contrário à questão da OS, porque a gente, desde da época da discussão, a gente levantou a dúvida em relação à despesa com pessoal. Porque a OS não gasta com despesa pessoal. E saiu uma portaria lá do Tesouro Nacional dizendo que o serviço terceirizado ele vai ser enquadrado, e a OS é um serviço terceirizado como despesa com pessoal. Porque se liberar a questão da OS retirando a questão da despesa com o pessoal, daqui a pouco tu vai estar com quase 100% do teu orçamento com OS, porque se não entrasse. E uma coisa, para te entender, isso o Tribunal de Contas nos disse, e deixou claro, que quando tu contrata para fazer um serviço que está substituindo um profissional efetivo, automaticamente isso entra como despesa com o pessoal. Então, tu pode contratar uma OS, né? Tu pode fazer com que ela funcione, mas isso vai entrar como despesa com o pessoal. Então, eu acho que tanto a Prefeitura de São José, que já tem uma OS, agora aprovaram em Floripa, vão se incomodar e vão ter que bater muita cabeça para conseguir fazer com que fique dentro do limite prudencial, porque vai entrar como despesa com o pessoal. Eu queria terminar com essa última pergunta aqui, nós já estouramos o horário do programa, a última perguntinha sobre a OS, que eu acho que é um assunto muito importante. O Manuel está assistindo a gente lá de Mato Grosso. Ó. Oh, que legal. Houve uma crítica de que você participou da manifestação contra a OS em Florianópolis, mas que não se manifestou sobre a OS de São José. Primeiro, explica isso e o seu posicionamento agora, então, na verdade, em mídia sobre a OS. É porque a pessoa não deve ter me acompanhado, né? Mas eu fui o que mais me manifestei aqui em São José, que foi muito antes de Floripa, tá tudo que nós levantamos, a gente já vem batendo, porque tem várias matérias que já falavam dessa questão da despesa com o pessoal, né? E especialmente por isso nós votamos contrário, porque a gente acredita que entra como despesa com o pessoal, e também que o melhor serviço que pode ser dado para a população é com o funcionário efetivo, né? É bom que em São José, pelo menos a prefeita nos disse isso, que a OS vai funcionar apenas lá na UPA da Forquilinha. Não vai implantar nos postos de saúde para ter OS, porque ela poderia fazer isso, porque a lei que foi aprovada na Câmara libera em toda a saúde do município. Mas como a saúde é algo que tem que ter não é começo, meio e fim, é um começo e atendimento periódico, então o serviço da OS, no meu ponto de vista, não se encaixa. E quando eu fui em Floripa lá para manifestar, porque eu tenho alguns amigos vereadores, e o que eu comentei com eles lá, e eu pude manifestar lá também, foi exatamente o que eu já tinha feito em São José. Né? E tanto que nós votamos contrários à OS. Eu acho que foram 5 vereadores que votaram contrário à OS e o restante votou favorável. Né? Antes da sua ida a Florianópolis, já tinha tido essa votação? Sim, a OS de São José ela já funciona pelo menos desde dezembro do ano passado, 8 meses. Né? E uma coisa que tem que ficar claro, que lá em Florianópolis eles perguntaram para mim, eu disse que não é assim. A lei não é só para a UPA. A lei ela pode ser estendida para todo o município. A gente até está provocando para fazer talvez uma alteração na lei para ficar escrito que é só para a UPA da Forquilinha, para que a OS não seja colocada em posto de saúde, enfim.
né? Em Floripa não é só saúde, é saúde e educação também. Saúde e educação. É. André, muito obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo. A gente Eu prolongou que agradeço. até mais do que deveria. Eu que agradeço. A gente agradece a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui. Esperamos que a gente tenha atendido as expectativas de vocês e a gente se encontra novamente quarta-feira que vem, às 10h30 da noite. Valeu, obrigado, um abraço, tchau!